Olá pessoal, voltando aqui mais uma vez para a gente para a gente concluir então o que eu gostaria de ter gravado ainda na quinta-feira da semana passada, na aula que era para ter sido feita no dia 6 de janeiro, estou gravando no dia 10 de janeiro, com alguns dias de atraso, mas espero que vocês consigam assistir tudo e digerir esse conteúdo para a gente já conseguir a partir dessa quinta-feira, na verdade, né? Dia 13, a gente já conseguir avançar na matéria para o nosso próximo módulo, que a gente precisa dessas semanas que nos faltam aí todas para a gente conseguir cumprir o que nos falta da disciplina. Para a gente chegar nesse próximo módulo, que é um módulo onde a gente lida com formalismo de ondas, efetivamente, a gente vai fazer então esse último bloquinho de aulas dessa semana, ainda dentro do formalismo que vocês já estão acostumados, agora de sistemas de várias massas, mas agora com um número arbitrário de massas. No lugar de eu dizer para vocês que o meu sistema é um sistema acoplado de 2 massas, 3 massas e assim por diante, vamos dizer que eu tenho um sistema de n massas, sendo n o número que vocês desejarem. Um número finito, sim, mas um número que vocês desejarem, tá bom? Então o que a gente está explorando agora é o que acontece quando a gente tem um número que cresce arbitrariamente, e o nosso objetivo, então, para fazer a transição de um módulo para o outro, é a gente dizer o que acontece, então, quando esse número é infinito. Eu não vou responder isso na aula de hoje, vou responder isso na próxima aula, tá bom? Então, pela primeira vez, eu vou fazer um sistema novo, um sistema que a gente não tinha descrito ainda. Mais uma vez, é a descrição de um sistema que vai nos ajudar para o próximo módulo, né? E o que a gente vai considerar dessa vez agora são oscilações com movimentos transversais. Tá? Então, se eu tenho uma corda que esteja tensionada, imagina uma corda de violão que está tensionada, a vibração desses caras faz com que ele se desloque no sentido transversal à corda. Tá? A corda está alinhada aqui no eixo X, como vocês estão vendo, e a oscilação o movimento de cada uma das massas se dá transversalmente à direção principal desse carinha aqui. Então, o que a gente vai considerar inicialmente é o seguinte, que existe um número finito mais arbitrário de massas. Então, inicialmente, a primeira forma que a gente vai descrever é que é uma corda que seja fixa nas duas extremidades. Tá? Então, eu tenho um ponto associado ao coeficiente 0 que está fixo, e um ponto que está associado ao coeficiente n mais 1, fixo também. E ao longo do caminho, portanto, a gente vai ter distribuídos n, né, n massas m, todas massas iguais a gente está considerando aqui, e as distâncias entre essas massas equidistantes, tá? Todas as massas equidistantes de L. Então eu tenho L de distância entre 0 e 1, entre 1 e 2, entre 2 e 3, assim por diante, até a gente chegar no número N, tá? Então ao longo do caminho eu vou pegar então um triozinho de massas, tá? Um triozinho P, P-1, P e P mais 1, e a gente vai ver como é que estão se relacionando essas massinhas. A gente vai ter que entender quais são as forças que agem para a gente conseguir escrever as nossas equações de movimento. Tá? Não muda, todo o procedimento que a gente já fazia anteriormente não muda. O que a gente vai fazer é descrever quais são as forças, fazer o diagrama de forças de cada uma das massas e escrever as equações de movimento a partir das forças que estão agindo nesses caras aqui. Mais uma vez, o que a gente está fazendo a gente vai trabalhar com uma hipótese de pequenas distorções. Tá? Então a gente está considerando sim que essa corda está vibrando aqui ao longo do caminho, mas a gente vai considerar que esses y são relativamente pequenos, são próximos aqui, não sai tão longe assim da nossa posição de equilíbrio, dessa nossa posição não excitada dessa corda, tá bom? Com isso, né, se os deslocamentos de cada uma dessas massas que eu estou chamando de y1, né, o x seria o que está aqui ao longo da própria corda, e os deslocamentos que a gente está descrevendo, né, o movimento de vibração, vai estar na direção de y. Né? Então os y's de cada um desses carinhas aqui são suficientemente pequenos para a gente poder dizer que o que eu tinha ali na posição de relaxamento entre P-1 e P, isso aqui era L, eu posso dizer que entre a posição deslocada desses dois caras, entre essa posição aqui e aquela posição aqui, esse comprimento é aproximadamente igual a L. Tá? Então não preciso levar em conta o alongamento da corda para essa hipótese de pequenas distorções. E de fato, se eu não estou levando em conta o alongamento da corda ao longo entre quaisquer par de massas que eu tenho ali ao longo do caminho, eu posso dizer que as tensões ao longo dessa corda são sempre constantes. Tá? Então se eu tinha uma determinada tensão, tem uma tensão no começo até o final da corda, se ao longo das vibrações, essas vibrações têm uma amplitude suficientemente pequena, é uma aproximação razoável dizer que a tensão é constante. Eu tenho a mesma tensão nessa parte da corda que eu tenho nessa parte da corda, que eu tenho em outra parte da corda. Todas as partes dessa corda estão sujeitas ao mesmo nível de tensão. Tá bom? Então a gente olha agora para esse nosso sistema e a gente vai supor, eu tenho P-1, P e P mais 1, e a gente pode ter então diferentes ângulos, né? A gente vai estar medindo sempre os ângulos de posição a partir da massa, né? Então a massa P-1 está aqui, então entre a horizontal e o ângulo que a corda efetivamente está, a gente tem um ângulo θ P-1. Se essa é a massa P, pego uma linha horizontal a partir da massa P, e eu tenho um ângulo
na posição da corda, eu tenho θP. Para essa massinha P, focando para a massinha P, eu vou ter, então, uma parcela da tensão da corda vai nos puxar essa massa para o lado de cá, e outra vai puxar a massa para o lado de cá. E o que a gente está interessado é sempre o deslocamento na direção Y desse cara. Tá? É uma vibração transversal ao sentido dessa corda. Então o que eu quero fazer? Eu quero saber qual que é o componente que está puxando essa massinha ou para cima ou para baixo. Tá bom? Então a gente vai pegar para essa massa aqui, que é Y, massa P, a gente vai ter aceleração na direção de Y, né? Massa vezes aceleração na direção de Y, então YP ponto. Eu vou ter, para a parte de baixo, eu vou ter menos, né, uma componente que está puxando na direção de Y negativo, menos T, vezes o seno desse ângulo θ P-1. É simplesmente a projeção vertical, né, dessa forcinha que tem aqui. E mais seno de θP. Vocês percebem que os ângulos são diferentes, então eu tenho duas formas diferentes de escrever esse ângulo, mas eu sempre estou pegando os senos desses ângulos aqui, tá? Então eu estou pegando as projeções verticais. Uma projeção vertical puxa essa massa para baixo, outra puxa a massa para cima, se elas estão nessa posição aqui. Pois bem, cada um desses senos eu consigo aproximar se eu sei as distâncias entre esses caras, né? Então, o seno desse ângulo ele pode ser aproximado simplesmente pela diferença das alturas, yp menos yp menos 1, essa alturinha aqui, dividido pelo L. Tá? Para pequenos ângulos, o seno é aproximadamente igual a tangente, tá? E é exatamente isso que a gente tem. Né? Então, essa é a diferença de altura dividido pelo L, é o que a gente tem aqui no lugar do seno para pequenos ângulos, é o que a gente está escrevendo aqui. E depois, para esse cara aqui, da mesma forma. Quanto é que é o seno desse ângulo, eu vou aproximar por essa diferença de alturas, que é yp mais 1 menos yp, dividido pelo L, que seria tangente a rigor desse ângulo. Para pequenos ângulos, esses dois caras se aproximam, então eu posso escrever isso. Agora o que a gente vai fazer é simplesmente vamos dividir por M, né, um procedimento que vocês já estão acostumados, né, divide todo mundo por M, e a gente rearranja agora separando as coisas que estão multiplicando yp, p menos 1 e p mais 1. Tá? Então olha só, o que nos sobrou? Y, segunda derivada de yp, está aqui sozinho, mais, eu tenho, quem que multiplica yp? Eu tenho t dividido por ml, aqui, negativo, passou para o outro lado positivo, e aqui eu tenho t dividido por ml, negativo, passou para o outro lado positivo, então eu tenho duas vezes t dividido por ml vezes yp. E depois eu tenho t dividido por ml que multiplica yp menos 1, tava com esse menos aqui, foi para o lado de lá positivo, né? Esse menos ficou aqui, joguei para o lado de lá, então menos com menos dava mais, jogando para o outro lado ele tem que ficar negativo, eu deixei esse negativo em evidência do lado de cá, p mais 1, e p menos 1 da mesma forma. Tá? Então eu tenho t dividido por ml, p mais 1, mais yp menos 1, tudo isso aqui vai ser igual a zero. Então para qualquer massa P, qualquer massinha P, eu posso escrever uma equação dessa forma. Tá? Muito bem, então imagine que eu tenho agora o meu sistema e eu tenho 10.000 massas diferentes. Eu tenho condições, a partir disso que a gente descreveu agora, de escrever 10.000 equações diferenciais, uma para cada uma dessas massas. Só que eu não gostaria de ter que fazer isso, né? Então, mais para frente a gente vai ver o que a gente vai fazer a respeito disso, mas sempre que eu tenho um problema que está crescendo em tamanho, a gente vai tentar buscar coisas que eu já sei a respeito da solução. Tá? Então o que a gente vai fazer a partir de agora, a gente vai falar um pouquinho sobre modos normais mais uma vez. Então eu vou fazer um pequeno exemplo aqui, uma pequena observação. Para o caso onde eu tivesse apenas duas massas, né? Então eu tenho ponto fixo no ponto 0, ponto fixo no ponto 3, e as minhas massas têm uma massa no ponto 1 e uma massa no ponto 2. Tá? Então se eu tenho duas massas aqui, tá? Seria nzão aqui, tá? Então isso aqui está escrito errado. Deixa eu até corrigir aqui, porque o nzinho eu vou usar daqui a pouco. Tá? Então se o nzão é igual a 2. Então no modo normal 1 a gente já antecipa o que está acontecendo, né? A gente já tem um feeling já para como que funcionam esses modos normais. Quanto menor é a frequência do modo normal, mais as massas estão todas para o mesmo lado, né? Vibra mais lentamente, mas estão todas para o mesmo lado. Então para uma corda como essa, no modo normal 1, certamente o modo normal 1 está associado a alguma coisa assim. Massa 1 e massa 2 para o mesmo lado com relação à posição de equilíbrio. À medida que eu aumento a frequência, a gente tem coisas que saem de fase, né? Uma fica 180 graus de fase uma com a outra, não é que elas saem literalmente de fase, mas a amplitude fica um negativo da outra, e o modo normal 2 desse cara fica com certeza uma para cima e outra para baixo. Tá? Só para a gente não precisar escrever tanta coisa, né? Essa frequência natural
ômega zero ao quadrado que a gente geralmente faz, né? A gente substitui K dividido por M, por exemplo, Mg dividido por L, ou G dividido por L, por esses caras aqui, quando a gente tem pêndulos ou molas, né? Quando a gente tem uma corda com vibrações transversais, a grandeza de frequência natural desse cara é T dividido por ML, tá bom? Não estou explorando grandes coisas aqui, mas a gente vai, à medida que a gente for se acostumando com vibrações transversais, vocês vão ver que isso faz sentido. Então, substituindo, né, sempre que aparece T dividido por ml, eu vou escrever ômega zero ao quadrado. Eu vou escrever agora para as duas massas do meu sistema, considerando que n é igual a 2, vou escrever duas equações diferenciais. Então, eu tenho a aceleração na massa 1, mais 2 vezes ômega zero ao quadrado vezes a posição na massa 1, menos ômega zero ao quadrado, que multiplica a posição da massa anterior mais a posição da massa posterior. É sempre essa estrutura que a gente tem. P está aqui, a gente vai ter então 2 vezes ômega zero ao quadrado que multiplica a posição desse cara, e menos ômega zero ao quadrado que multiplica a soma da posição desse cara aqui e da posição daquele cara ali. Então, de y0 e y2. No nosso caso, y0 vale 0, então eu estou cortando aqui, tá? Isso aqui vai ser igual a 0. Posição na massa 2. Aceleração na massa 2 mais 2 vezes ômega zero a posição dela mesma, menos ômega zero ao quadrado, vezes a soma da posição da massa anterior e da massa posterior, y1 e y3. A massa posterior não é uma massa posterior, é simplesmente o ponto de extremidade, né? Então esse cara aqui também seria igual a 0, tá bom? Então, essas são as equações que eu estou resolvendo de forma acoplada. E como eu estou falando de modos normais, o que a gente supõe é que existam, né, que a gente vai procurar soluções que tenham o seguinte formato, que para cada uma das massas que eu tenho, massa do ponto P, seja o ponto P igual a 1 ou P igual a 2, vai ser uma amplitude que multiplica um cosseno de ômega t. De novo, isso aqui é totalmente equivalente a eu pegar e passar pelo plano complexo e pegar o resultado real, né? Eu só estou acelerando um pouquinho as coisas aqui, tá? Por que isso aqui está associado a modos normais? Porque eu estou supondo que todas as massas, seja qual for o P, P igual a 1, P igual a 2, todos eles compartilharão o mesmo ômega, estarão vibrando com a mesma frequência ômega, e não tem diferença de ângulo de fase entre essas massas, tá? Isso é o que caracteriza o modo normal. Então, fazendo isso, né, tomando as derivadas desse cara, a segunda derivada de um cosseno faz aparecer menos ômega ao quadrado vezes a amplitude da massa 1, que multiplica cosseno de ômega t, né? O cosseno de ômega t, como sempre, a gente vai cortar, que vai estar compartilhado por todo mundo. Mais 2 vezes ômega zero ao quadrado vezes a amplitude da massa 1, menos ômega zero ao quadrado vezes a amplitude da massa 2 mais a amplitude da massa 0, isso aqui é igual a 0. Mesma coisa para a massa 2, escrevendo nesse cara aqui. Se a gente tivesse um número arbitrário, um número qualquer de partículas, né? A equação equivalente para pésima, né, para a partícula de índice P, seria o seguinte: menos ômega ao quadrado vezes amplitude da massa P, mais 2 vezes ômega zero ao quadrado vezes amplitude da massa P, menos ômega zero ao quadrado vezes amplitude da massa anterior e amplitude da massa posterior. Isso aqui vai ser igual a 0. Tá? Só que eu não quero, né, para um sistema muito grande, para um sistema que tenha 10 mil equações, eu não quero ter que resolver de fato essas equações todas acopladas de uma vez só, senão a gente vai ter matrizes muito grandes, tá? E o que a gente quer, então a gente vai passar por dentro de modos normais. A gente já fez isso antes, mas agora, né, considerando que a gente está aqui, vamos ver como é que a gente passa por modos normais para um número arbitrário de partículas e não apenas para duas partículas, como a gente viu antes. Então o que a gente pode saber para modos normais de uma corda que tem extremidades fixas? Bom, a gente tinha visto que nas frequências mais baixas, né, as partículas vizinhas elas tendem a estar para o mesmo lado da posição de equilíbrio. E à medida que a gente vai aumentando essas frequências, cada vez mais essas partículas vão em direções opostas. Tá? Como as extremidades são fixas, né, para que isso aconteça, para que essas partículas estejam do mesmo lado e seja alguma coisa que faça sentido, a gente consegue imaginar que é razoável que a gente tenha formatos sinusoidais entre essas extremidades. Então, se o começo e o final da corda estão presos, né, o primeiro modo de vibração de frequência mais baixa, com certeza vai ter alguma coisa associada a essa barrigona aqui que a gente tinha antes. O segundo modo vai estar associado a alguma coisa que metade das partículas estão para o mesmo lado e metade das partículas estão para o mesmo lado. Então, uma função seno completa aqui. Modo normal 3, então eu tenho 3 meias barriguinhas dessa e assim por diante. Tá? Então a gente vai ter tantos modos normais quantas partículas eu tiver escolhido. E seguindo sempre desse jeito, a gente vai saber, né, para que lado que essas partículas têm que estar. Se todas elas estão para o mesmo lado, algumas estão para um lado, outras estão por outro. Tudo isso a partir de funções senos que a gente consegue botar entre essas extremidades fixas. De fato, né, a gente consegue definir que para cada uma das partículas, cada uma das p partículas que eu tenho ao longo do meu caminho, tá, a gente vai ter uma quantidade, uma forma de descrever as posições que essas partículas ficam para que elas casem, para que elas entrem dentro dessas funções sinusoidais. Tá? Então,
a amplitude da partícula P no modo normal n, por isso o nzinho é o número de modo normal, tá? Por isso que eu não queria ter confundido com o nzão antes. Então, a partícula P no modo normal n, ela vai ter uma determinada amplitude que multiplica um seno dessa forma aqui. Então, essa amplitude vai ser a amplitude da curva inteira, tá? Essa amplitude aqui seria C1, por exemplo. Essa amplitude aqui seria C2. E essa amplitude um pouquinho menor seria C3. Então, essa amplitude é a amplitude da curva inteira. E a amplitude de cada uma das partículas está modulada por esse seno que está aqui. Então, vamos ver o que está aqui dentro, né? Eu tenho seno, o índice da partícula. A partícula vai de 1 até nzão. N é o número de modos normais, né? O modo normal 1, 2, 3, enfim, vezes π dividido por n mais 1, que é o número de partículas mais 1, o número total de partículas mais 1 que eu tenho no sistema. Então, digamos que eu tenha as minhas duas partículas que eu tinha antes, por exemplo. Então, nzão é 2, tá? Que esteja no modo normal 1 e que eu queira saber a posição da partícula, a amplitude da partícula 1. Então, eu substituo P igual a 1, N igual a 1, então eu tenho seno de π dividido por 3 vezes Cn aqui. Então essa seria a amplitude daquela partícula 1 dentro do modo normal 1. Tá? Isso parece estranho, né? Mas faz sentido quando a gente pensa que o que eu tenho aqui numa curva como essa, eu estou truncando a curva sinusoidal de fato. Né? A gente tem então a amplitude desse cara aqui, ele passa por essas partículas e ele nunca chega a ser exatamente igual à amplitude total. Tá bom? Então eu tenho uma amplitude que é menor do que Cn, esse seno que está ali descrito anteriormente. Tá? Ele não está querendo... Ah, eu tenho que desativar a canetinha, desculpa. Então, seja qual for o número de partículas que vocês têm, percebam que isso aqui sempre funciona, tá? Sempre que P vale zero, a gente está na primeira extremidade, que é a extremidade fixa, a gente tem seno de zero, então dá zero. Então a primeira partícula sempre vai ter amplitude zero. Sempre que eu estou na partícula n mais 1, nzão mais 1, é a outra extremidade fixa, né? Tem o nzão mais 1, corta com o de cima e com o de baixo, e o que nos sobra, então, é seno de n vezes π. Então, um número inteiro vezes π, ou seja, a gente sempre vai estar com zero, ou a gente vai estar numa posição como essa ou numa posição como essa, tá? Então as extremidades sempre funcionam ao longo do caminho. Vocês podem ver que isso aqui funciona, tá? Eu não vou deduzir aqui, mas se a gente admite que as funções todas elas têm que ser pedaços de seno que cabem entre extremidades fixas, a amplitude de cada uma das partículas igualmente espaçadas ao longo do caminho, ela está dada aqui dessa forma, tá? Mais do que isso, né, então, se isso é uma expressão, alguma coisa razoável para vocês, tá, de vocês entenderem, né, vocês observam que para cada um desses modos n, uma vez que esse n é um número fixo, né, as razões das amplitudes é fixa, né, então a gente sabe que eu estou dividindo esses caras por né, eu tenho essas funções seno estão avaliadas em pontos igualmente espaçados, né, e uma vez que essas funções seno estão igualmente espaçadas, eu estou multiplicando esses caras sempre por uma fração constante, né? um número constante, desculpa. Então eu tenho Cn modulado por um número constante. Então se eu pego quaisquer duas partículas, eu faço a razão entre essas amplitudes, né? Isso está perfeitamente definido pelo número de pontos que eu defini e o número do modo que eu tenho. Naquele determinado modo eu vou ter esse seno de P vezes N, π dividido por N mais 1, é constante para essas partículas todas, então isso aqui está tranquilo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai voltar naquela equação que a gente tinha antes, que era a equação de movimento da pésima partícula, que era dessa forma, menos ômega ao quadrado vezes a P, mais 2 vezes ômega zero ao quadrado vezes a P, menos ômega zero vezes a soma de AP mais 1 e AP menos 1, isso aqui é igual a zero, e a gente vai separar essas amplitudes. Como a razão desses caras está fixo, né, a gente vai separar AP mais 1, AP menos 1, dividido por AP. Isso aqui vai ser igual a menos ômega ao quadrado mais 2 ômega zero ao quadrado, dividido por ômega zero ao quadrado. E por geometria, né, vocês podem pegar dados da geometria desses caras, a posição dessas partículas, né, só voltar lá naquele nosso desenho e explorar um pouquinho do que são essas amplitudes que a gente tem aqui. Tá? Fazendo isso, a gente consegue mostrar que esses carinhas aqui, cada uma dessas amplitudes, que tem relação com os cossenos, né, lembrando, a partir dessa nossa relação aqui dos senos e dos cossenos, das identidades trigonométricas, a partir dessas equações é possível a gente mostrar que essa razão aqui é alguma coisa que envolve, que é exatamente igual a isso aqui. 2 vezes cosseno de n vezes π dividido por nzão mais 1. Então essa razão aqui é alguma coisa constante, como a gente estava imaginando, né?
que se essas razões são constantes ao longo de todo o período, né, AP mais 1 mais AP menos 1 dividido por AP também vai ser alguma coisa constante. E isso aqui, especificamente, vai ser igual a 2 vezes cosseno de NP dividido por N mais 1. Isso aqui está relacionado, então, com alguma coisa que tem a ver com as nossas frequências. Tá? Então, eu tenho frequências ômegas e relacionado com esse ômega zero que tem a ver com as tensões da corda, a distância entre esses caras e tudo. Tá? Na hora que a gente busca as frequências dos modos normais, então, o que acontece em cada um desses modos normais, a gente está buscando, então, quem que são os ômega n's no lugar desses ômegas, né? Esse cara aqui valeria para qualquer um dos ômegas, e eu quero saber o que acontece para cada um dos modos normais. Se eu estou em um modo normal, quero saber qual que é a frequência que está associada ao modo normal 1 para essas partículas aqui, o modo normal 2 para cada uma dessas partículas e tal. Existem formas de mostrar que essas frequências naturais têm o seguinte formato, tá? Eu não vou deduzir tudo isso aqui, mas a frequência natural do modo N desse sistema, que tem um número arbitrariamente grande, mas finito de partículas, tá? Vai ser igual a 2 vezes ômega zero vezes seno de NP dividido por 2 N mais 1. Então, essa aqui é o modo, a frequência do modo normal N, tá? Então, se eu quero saber quanto é que é a frequência do modo normal 1, eu substituo por 1 aqui, substituo o meu número de partículas que eu tenho aqui na parte de baixo, e faço essa multiplicação e eu vou descobrir um valor para ômega N, tá? Modo 2, modo 3, modo 4, a gente vai fazer essas coisas todas diferentes. Vocês terão inclusive um exercício para fazer para um sistema que tem um determinado número de massas, para vocês calcularem quanto que valem essas frequências naturais, né? Qual é o múltiplo, basicamente, das frequências ômega zero que a gente tem, né? Então, a frequência do modo natural 1 é maior ou menor que o ômega zero? Ômega 2 é maior ou menor que o ômega zero e assim por diante, até a gente preencher a lista inteira, tá? E vocês verão que vão aparecer relações ali que não são triviais entre esses números de partículas. Tá? Então a gente vai fazer um exercício que vocês vão fazer as contas desses modos normais para um determinado número de partículas e para um outro número de partículas bem maior. Vocês vão fazer as contas desses dois caras e vão criar essas tabelas. E a gente vai começar a inferir coisas a respeito das relações que existem entre essas frequências. Tá? Então isso é apenas um parênteses. Mas enfim, frequências naturais de um sistema que tem um número finito, mais arbitrário de partículas, isso é dado dessa forma aqui. Tá? Mas o que a gente talvez queira mais saber ainda é como que se desloca cada uma dessas partículas ao longo do caminho. Tá? Então, a partícula P no modo N vai ter a determinada amplitude Pn, que é aquela que a gente calculou antes, essa amplitude aqui, que multiplica cosseno dessa função ωn vezes t. Então, ao longo do tempo, essa função, essa partícula vai para cima, para baixo, vai para o lado positivo, vai para o lado negativo e tal, multiplicado por essa amplitude. Né? A amplitude vai variar ao longo dependendo do tipo de módulo que a gente tem, isso vai estar multiplicado pelo tempo, né? Dando conta das partículas ora irem para um lado do equilíbrio, ora irem para o outro lado do equilíbrio. Então, com isso, a gente consegue, então, formalizar e descrever qual é o movimento, qual é a resposta de um sistema que tem um número que a gente desejar, um número que a gente desejar de partículas. O que é o próximo passo que a gente vai fazer? Então a gente vai fazer esses exercícios para preencher essas tabelas e tudo, e o próximo passo é a gente dizer o que acontece quando esse nzão tende ao infinito. Quando no lugar de a gente ter um sistema com massas discretas, a gente vai passar para infinitésimos de massa, tão pequenos quanto a gente quiser. Ao fazer isso, a gente vai ter um formalismo similar a esse cara aqui, mas a gente vai transicionar para para o próximo módulo da disciplina, que é o módulo de ondas. Né? Em ondas, quando a gente está descrevendo ondas, a gente está justamente descrevendo um sistema para o qual as massas não estão concentradas em pontos específicos igualmente espaçados, mas sim uma massa distribuída uniformemente ao longo desse corpo. E a gente vai enxergar coisas diferentes. A gente vai ver que a relação entre frequências naturais que a gente tem aqui, elas são levemente diferentes do que a gente tem para esse sistema discreto, arbitrário aqui que a gente tem, tá bom? Então, gente, por enquanto era isso. Né? Então, para essa semana referente à aula do dia 6 de janeiro era isso. Eu vou subir esses vídeos todos, vou passar para vocês os links. E logo em seguida, então, a gente já vai começar a falar sobre ondas. Tá? E a gente vai precisar dar uma acelerada, talvez eu mantenha um pouco esse formato de já trazer as coisas escritas, e daí vocês talvez ralem um pouquinho mais para acompanhar as deduções de cada uma dessas coisas, mas acho que assim a gente ganha bastante tempo. Acho que no tempo que eu teria para fazer uma aula aqui, né, a gente conseguiu passar bastante tópicos a mais, só porque isso tudo já estava escrito e denotado dessa forma. Espero que vocês tenham curtido, agradeço a compreensão de vocês por não ter conseguido estar presente lá no dia, né, voltando
ao que eu tinha comentado no primeiro vídeo. Estou aqui em isolamento tentando manter... o problema não é a doença, não estou com quase sintoma nenhum, uma pequena tosse que apareceu aí esporadicamente ao longo do tempo que eu estava falando. Mas o mais difícil é a gente se manter isolado com crianças pequenas em casa e tendo que compartilhar tudo isso, e às vezes isso enrosca o nosso meio de campo, as nossas programações. Eu agradeço a compreensão de vocês mais uma vez, tá bom? Valeu, gente, bom trabalho, e muito em breve vocês receberão a lista, né? Espero que ainda antes da aula da quinta-feira eu consiga passar para vocês a lista desse tópico, que é um tópico que consumiu bastante tempo do nosso semestre, 2 meses praticamente, desde o momento que a gente começou a falar de oscilações amortecidas, forçadas e sistemas de várias massas, né? Isso tudo compõe um tópico da disciplina, antes da gente passar para o próximo tópico, que é o tópico de ondas. Valeu pela atenção de vocês, a gente falou e até mais. Tchau, tchau.